Você está aguardando alguma promessa de Deus? Meu nome é Rosângela Lima e você é muito bem-vinda ao canal Mães com Propósito. Esta manhã eu acordei com uma palavra dentro do meu coração. A semente está lá. Na noite anterior eu fui dormir e falei: Espírito Santo, qual é o tema que o Senhor deseja que eu ministre no canal? E foi tão maravilhosa a presença do Espírito Santo ao acordar. A semente está lá. Se você está esperando o cumprimento de uma promessa que Deus fez a você, preste atenção às palavras de Jesus. Marcos 4, 26 ao 29. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. O homem dessa parábola plantou na terra. Ele continua a sua vida normalmente. Ele acorda, ele dorme, ele trabalha, ele cansa, ele almoça, ele janta, ele volta ao ciclo novamente, dorme, acorda, levanta, e a semente está lá. Essa semente vai passar por algumas fases. Primeira fase, a fase da incerteza. A semente está lá na terra. Ele não está vendo, pois ela está escondida aos seus olhos. Mas ele crê pela fé que ela irá germinar. Com certeza ele cuida da sua horta. Eu quero falar agora de uma pequena horta que nós podemos ter em nossas casas e não dessas grandes plantações em grandes fazendas, como plantações de trigo, cevada. Não, quero falar daquela pequena horta caseira. Quem tem uma horta em casa sabe como dar serviço, como dar trabalho, pois você precisa adubar a terra. Após plantar, você precisa regar, cuidar daquela horta e aguardar. Eu acredito, mães com propósito, que aguardar não é fácil, porque nós somos imediatistas, nós queremos as coisas para ontem. E quantas vezes nós ficamos pensando: será que vai dar certo? Será que vai germinar? Eu não estou vendo nada. Mas quando você planta, descanse, que Deus cuidará da sua horta, da sua plantação. Ele cuida de todas as áreas de sua vida. Nós morávamos em outra casa na infância dos meninos. Para você que está aqui pela primeira vez em nosso canal, eu sou mãe de 2 filhos, homens adultos hoje, Felipe 28 anos e Mateus 24. Mas na infância deles nós morávamos em uma casa com um terreno muito grande. E havia um grande espaço para plantar. Como eu e o meu marido não temos tantas habilidades, não conhecemos tanto de plantações, de hortas, e nem era muito a nossa praia, cedemos aquele espaço para o nosso sogro. E por muito tempo o pai do Osni plantou lá. Plantava milho, plantava cebolinha, couve. Eu lembro que tinha muitas coisas, mas eu me lembro muito daquele milharal tão grande. Tenho foto do Felipe, que foi bem nessa época dele pequeno, ali entre aquelas espigas, entre aquele milharal. E eu lembro que essas hortas do meu sogro davam muito trabalho. Preparar a terra, adubar, depois você planta, depois colhe. Após colher, você precisa limpar o terreno. Eu não gostava desse trabalho, confesso. Então eu terceirizei para o meu sogro aquele espaço para que ele pudesse plantar. Mas graças a Deus eu nunca terceirizei a educação espiritual dos meninos. Graças a Deus, eu e Osni entendemos que era nossa responsabilidade educar os meninos espiritualmente falando. Educá-los na palavra de Deus, ensiná-los o caminho, andar com eles no caminho e semear a palavra de Deus.
Eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter sido mãe tempo integral. Não sou melhor que as mães que trabalham e têm menos tempo às vezes com seus filhos, porque eu entendo que não é a quantidade de tempo, mas a qualidade. Então eu não sou uma mãe melhor por ter sido tempo integral com os meninos. Você que trabalha fora, você é uma mãe tão excelente quanto eu. O que nós precisamos é ter esse tempo de qualidade com os nossos filhos. E graças a Deus, eu plantei muita semente da palavra de Deus no coração do Felipe e no coração do Mateus. Nós fazíamos muitas devocionais, eu dava aulas bíblicas para eles, nós tínhamos teatros, muita bagunça e divertimento em nossas encenações. Quantas vezes eu me lembro que quando eu contava para eles, pequenininho, as histórias da Bíblia, tipo Daniel, umas vezes eu era o Daniel, daqui a pouco eu era o leão, uau! E fazia aquele barulho para os meninos, e nós fazíamos muitos teatros, nós se divertimos muito com o gigante Golias, subia na cadeira, ficava bem grandona, e os meninos ali brincando e se divertindo, e assim pudemos sempre ensinar a palavra de Deus. Abro um parêntese, ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Essa semente precisa ser plantada. Pais e mães precisam separar tempo para plantar a semente no coração dos filhos da palavra de Deus. Eu tenho certeza que esse tempo valeu a pena. Esse tempo que eu investi na vida dos meninos. Algumas sementes já floresceram e outras estão a caminho. Nós mães semeamos a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. E talvez você faça uma pergunta: quando irá nascer? Quando irá germinar? Isso é com Deus. A nossa parte é plantar. A nossa parte é adubar, é regar através de orações, jejuns, lágrimas na presença do Senhor. Mas quando irá nascer? Isso cabe ao Senhor responder o tempo certo para todas as coisas. Então, eu te falei da primeira fase, que é a fase da incerteza. Porque quando você coloca a semente na terra, você não sabe, vai germinar? Será que vai nascer? O que vai dar? Será que o resultado será bom? A segunda fase que vem é a fase do broto. Ele é pequeno e acabou de brotar, mas está lá, balançando ao vento. E isso é o suficiente para nos encorajar. A resposta está a caminho. Você vai à sua pequena horta e vê o pequeno broto. E você pode dizer, a resposta está a caminho. Vai florescer, vai frutificar. A terceira fase é a fase em que a espiga aparece. Já começamos a ver o resultado das nossas orações. Oramos por aquela semente e vemos pequenos sinais na vida dos nossos filhos. A palavra está florescendo fora dos seus corações. São quando nós começamos a ver os sinais na vida dos meninos, os sinais na vida das suas filhas, dos seus filhos. Mas quantas vezes eu via os sinais de que aquela semente de fé estava germinando na vida dos meus filhos. O meu filho, com 3 anos e meio, o Felipe, ele começou a falar: mamãe, eu gostaria de ter mais um irmão, eu não gostaria de ser sozinho. E eu ensinei o Felipe: filho, você quer um irmãozinho? Peça para o papai do céu. Gente, que coisa mais linda, aquele menininho de 3 anos e meio, pequenininho, dobrava o joelhinho e falava: papai do céu, eu quero um irmãozinho. E ele falava: papai do céu, eu quero um piazinho. Nós em Curitiba falamos piazinho. E quantas vezes eu passei na portinha do quarto dele e eu vi ele orando por um menino, por um piazinho: Senhor, me dá um irmão. E eu olhei um dia para o Osni e falei: amor, nem vamos pedir uma menina, porque eu tenho certeza que Deus nos dará um segundo filho homem. E nasceu Mateus, aleluia, respostas das orações do Felipe. Quantas vezes nós vimos sinais de Deus na vida do Felipe, na vida do Mateus. O Osni contou em um determinado culto, de algumas experiências, de ver esses sinais na vida do Felipe, esses sinais na vida do Mateus. E como nos alegra quando nós vemos o broto, nós vemos a pequena espiga, e nós vemos os nossos filhos orando, os nossos filhos desejando ir à igreja, os nossos filhos sonhando com ministérios, os nossos filhos amando a palavra de Deus. Aleluia! Importante, mães, nós devemos proteger
a espiga. Nós devemos proteger as plantações. Eu fico pensando que nas nossas pequenas hortas haviam algumas telinhas para proteger. Você protege dos insetos, você protege de algum bichinho que quer vir comer. Hoje eu tenho muitos vasos de plantas, eu gosto muito de plantas, não gosto de plantar na horta, mas gosto muito de flores, e eu vejo como eu tenho cuidado com as flores. Você precisa saber se aquela flor gosta do sol, gosta daquele ambiente mais quente, você precisa saber a medida da água que aquela flor precisa, e quantas vezes esse trabalho nos impede de dizer, não, eu não quero cuidar de plantas, eu não quero, não. Mas tudo dá trabalho na vida, mas a recompensa de poder ver os frutos florescerem, a espiga brotar ou o seu jardim florido é maravilhoso. Nós precisamos proteger. Já começamos a ver o resultado das nossas orações, porque oramos por aquela semente e vemos então os pequenos sinais. E com certeza, eu e você seremos aquelas que vamos proteger a futura colheita a qualquer força negativa que tente arrancá-la. E aí eu me refiro dessas guerras espirituais que eu e vocês, mães com propósito, certamente já entramos em uma boa guerra espiritual para proteger os nossos filhos das ervas daninhas, de algum inseto maldoso, de algum inimigo que quer roubar as plantações, porque eu afirmo que todas as mães passarão por algum tipo de guerra espiritual, porque nós temos um inimigo e não ignoramos os seus ardis, não ignoramos que nós temos um inimigo declarado, mas Jesus Cristo é maior, aleluia. E a Bíblia fala em 1 João 3,8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, aleluia. Finalmente a última fase, a espiga cheia de belos grãos está formada. É nesse momento que a sua alegria será completa. Chegou a hora da colheita. Todo o teu trabalho terá uma recompensa. Talvez você pense agora, mas eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo plantações, eu não estou vendo germinar, eu não estou vendo broto, muito menos colheita. Você não sabe como está difícil aqui em casa. Eu estou numa guerra tão travada e eu acredito que não há esperança. Eu quero te dizer nesta hora, há esperança para você. A semente está lá. Acredite, continue regando o processo com muita oração e acredite, a semente vai nascer. Nós vamos contemplar todos os nossos filhos no reino de Deus, vivendo no reino de Deus e florescendo no reino de Deus. Seja qual for a fase que você esteja vivendo nesta hora, eu quero te dizer, firme-se nas promessas da palavra de Deus, continue caminhando, acreditando, a semente está lá, ele não decepcionará você. 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Nós temos confiança de acreditar que a semente está lá. Nós acreditamos que nós veremos a colheita, porque nós temos orado segundo a vontade de Deus. Independente da fase que você está passando, coloque a mão no seu coração agora. Eu quero orar por todas vocês, que vocês possam descansar no Senhor, vocês verão a colheita, a semente está lá. Pai, no nome de Jesus eu coloco todas as mães com propósito que entraram nesse canal nesta hora, Pai. Que esta semente seja uma semente de fé nessa hora. A fé, Senhor amado. Ó Deus, é acreditarmos mesmo que nós não estejamos vendo. Nós cremos que a semente está lá no coração dos nossos filhos e ela vai germinar. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, que todos os nossos filhos são discípulos do Senhor e a paz dos nossos filhos será abundante. Em nome de Jesus Cristo, amém.